Fala, jovens. Aqui é o Luan. Estamos aqui na Renaps Joinville apresentando o podcast de hoje, que é sobre a comunicação em público. Esse é um tema que será muito importante para nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Como eu trabalho com atendimento ao público, então é muito importante, sim, para o dia a dia desenvolver uma habilidade de falar de forma clara e objetiva. Ter uma boa oratória me ajuda a me destacar na minha vida profissional. E, pessoal, por isso, o objetivo do encontro de hoje é explicar a importância de desenvolver uma capacidade de falar em público e superar o medo, que estamos fazendo aqui agora. Serão desenvolvidas hoje pelos jovens as técnicas de dominar a língua verbal com clareza, objetividade, também ampliar autoconfiança, perdendo o medo de falar em público. Agora é com nossos colegas da turma de terça do Vespertino. Eles irão apresentar o nosso ponto de partida e dar continuidade ao nosso podcast. Espero que gostem. Ponto de partida. Boa tarde, pessoal. Estaremos apresentando agora o ponto de partida, onde tivemos uma conversa entre amigos e fizemos uma atividade onde um estava de costas para o outro e tinha que acertar o desenho que o outro estava na mão. Diante dessas perguntas, o meu amigo aqui vai fazer uma pergunta para mim e eu terei que responder. Como foi receber as instruções? Olha, as instruções recebidas foram muito eficazes na comunicação, porque dependendo do modo de desenho ou do compasso de figuras, conseguiríamos facilmente descrever o desenho. Elas foram claras e como foi fornecê-las? Sim, elas foram muito claras e fornecê-las foi rapidamente. Então, esse fornecimento de informação foi muito importante para ter a base de qual desenho era. Alguém se irritou ou resmungou durante a atividade? Não. O que tudo isso tem a ver com o dia a dia no trabalho? O dia a dia no trabalho é muito importante você se comunicar-se bem para que a comunicação se torne tanto eficaz quanto clara no âmbito profissional. Bom, agora vamos refletir sobre o que foi falado agora nessas perguntas. Tenho pavor de falar em público. E agora? Olha, pavor em falar em público não é uma questão de confusão, mas você consegue sim falar em público com as questões acalmando a sua mente e também tendo alguns macetes para a apresentação, como, por exemplo, segurar a mão, como, por exemplo, apalpar tanto os braços quanto um pouco dos dedos. Então, você consegue sim ter essa ampla segurança. E se na hora H der branco? Respira fundo, fecha os olhos e tenta lembrar com clareza aquilo que mais te identifica naquele momento. Há alguma maneira de jogar a timidez para escanteio? Sim, você tendo autoconfiança e também conseguindo ter uma boa questão ao seu redor e olhar também sempre para o horizonte, que é um dos pontos mais específicos da psicologia que aponta. Pé na estrada. Então, rapaziada, agora vai começar o bloco Pé na Estrada com o assunto comunicação. E eu estou aqui com o Warley e com Dábia. Então, para vocês, o que é comunicação? A comunicação ela pode ser feita através da escrita, fala, rádio, TV, expressão corporal. Comunicação ela é uma troca de informações entre duas pessoas. Transmitir a mensagem, no caso, uma determinada mensagem. E o que é oratória para vocês? Cara, para mim a oratória ela é muito relacionada à forma com que você fala. É meio que a arte de como você se comunica. O segredo de uma boa oratória, na minha opinião, é uma boa leitura e aumentar o teu vocabulário com novas pessoas. Para mim, essa é uma forma de melhorar a oratória. A oratória, para mim, ela é a técnica de falar em público, utilizando as normas. E a timidez? Como vocês lidariam com uma timidez, por exemplo,
primeira entrevista de trabalho? Cara, na minha concepção, não tem muito o que fazer numa entrevista no dia. Então, na minha opinião, teria que se preparar antes. Forma de se preparar contra a timidez, para mim, é se expondo a novas coisas, a tentar o máximo possível comunicações com outras pessoas, elaborar estratégias da qual tu consiga não diminuir, porque eu acredito que isso vai te acompanhar pelo resto da vida, mas que tu consiga ter uma comunicação melhor, que a timidez não te impeça de conversar com as outras pessoas. Isso não te atrapalha no teu mercado, no teu cotidiano, no trabalho. Eu me dou com a timidez antes da entrevista, treinando e agitando a postura na hora. E o nervosismo e a ansiedade? Como vocês lidariam com isso? Na hora de uma entrevista ou alguma coisa importante? Cara, como eu disse várias vezes falando agora, várias pessoas lidam de jeitos diferentes. A minha maneira de lidar com a timidez e o nervosismo é gesticulando com as mãos. E normalmente eu não tento olhar nos olhos da pessoa. Eu sei que é bom olhar nos olhos das pessoas para transmitir confiança, mas eu não costumo olhar. Eu normalmente falo, me acalmo, gesticulando com as mãos e transmito o que eu quero transmitir de maneira normal, de maneira coesa, que a pessoa entenda, para que eu não precise repetir várias vezes. Para ansiedade, eu tento controlar a minha respiração e me acalmar, que isso ajuda bastante. E agora nós vamos para o próximo bloco, com Traçando Novas Rotas, com a Ana e a Maria. Traçando novas rotas. Traçando novas rotas com Ana Clara e Maria. Ana Clara, o que é necessário para se comunicar melhor? Eu acho que uma comunicação melhor seria uma comunicação sem nervosismo. E como foi o desenvolvimento do podcast para você, Maria? Para mim está sendo um pouco complicado, porque eu não tenho muita comunicação e está sendo bem difícil. E o desenvolvimento da dinâmica, você achou alguma dificuldade? Você teve alguma opinião? Assim, dificuldade eu achei, porque eu tenho bastante medo de me comunicar. Eu já me travo toda. A Mão na Massa, ela já inclui o próprio podcast, sendo desenvolvido já há um tempo durante todo o momento das aulas. Na aula de hoje também foi desenvolvida a dinâmica, sendo a dinâmica uma boa comunicação provada para todos os alunos. Sem a comunicação e sem a interpretação, a gente não conseguiria desenvolver a atividade. Então, tendo uma boa conversa, tendo uma boa dinâmica, a gente sempre vai conseguir chegar a todos os objetivos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Ponto de chegada. Fala pessoal, eu sou a Maria Clara e hoje a gente vai apresentar o ponto de chegada. A gente vai testar 3 perguntas com o nosso amigo Gabriel e ele vai responder em sequência. Olá, boa tarde pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel e estarei respondendo essas perguntas agora que elas irão fazer. Bom, a primeira pergunta é: qual a importância de se comunicar bem? Então, a importância de comunicar-se bem no âmbito tanto do âmbito de trabalhador como no âmbito, no caso, profissional, quanto em relações interpessoais, é muito importante porque a comunicação ela abre portas, ela consegue abrir caminhos para você ter um caminho alternativo para vários assuntos, vários determinados temas, determinadas áreas. Então, essa amplitude de comunicação é muito importante. Certo. A nossa segunda pergunta é: uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa em uma reunião, pelo fato de ter que se manifestar em algum momento, ou apenas por essa possibilidade. Ao se apresentar para efetuar uma venda ou para novos colegas, ao receber um elogio, enfim, em todas as situações que envolvam a comunicação com outras pessoas. A questão é que esse nervosismo geralmente se manifesta fisicamente em forma de voz trêmula, sudorese, tremores corporais, dificuldade em recuperar o fôlego, tonturas, náuseas, problemas gastrointestinais e entre outros. Como evitar que isso aconteça?
Olha, essas questões são muito relativas porque são caminhos que a mente usa para poder te direcionar onde você está. Então, você controlando tanto a parte mental quanto a parte corporal, você consegue sim se manter firme e constante tanto na sua apresentação quanto na sua hora de falar numa reunião. E chegamos à nossa última pergunta. E essa tem múltiplas escolhas. O que podemos chamar de comunicação eficaz? A. A comunicação eficaz é aquela que atinge seus objetivos. B. A comunicação eficaz é aquela em que a pessoa consegue convencer a outra do que ela deseja. C. A comunicação eficaz é aquela que, além de ser transmitida de forma clara e objetiva, atinge seus objetivos utilizando o mínimo de recursos possíveis, inclusive o tempo. Olha, a alternativa seria a letra C, porque quando você tem uma comunicação eficaz e consegue acertar tanto o alvo quanto o ponto de comunicação, você sim consegue ter uma comunicação eficaz e também bem ampla na questão de entendimento. Agora eu vou falar sobre os objetivos. Explicar a importância de desenvolver a capacidade de se comunicar bem em público ou refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo. Identificar técnicas de comunicação em público. Bom, agora eu vou falar sobre as competências. A comunicação. Dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade. Expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza. Interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada. O autoconhecimento e ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz. Conhecer-se através dos seus pontos fortes e fragilidade. Bom, agora a gente vai avaliar o nosso encontro com o Gabriel novamente. Como foi o seu nível de dedicação de 1 a 10? 10. Como foi o conteúdo? 10. Como foram as atividades? 10. E os recursos utilizados? 10. O tema abordado te deixou mais confiante e preparado para realizar atividades na área pessoal e profissional? Sim. Nada. Agora eu vou falar sobre um pouquinho das dicas de como não ficar muito nervoso durante falando em público, né? 3 dicas da Gislene Esquioto. Respiração, o jeito de respirar pelo nariz e expirar pela boca. Autoconfiança em acreditar em si mesmo. Diálogo interno, que é aquilo que você diz para si mesmo. Vai potencializar ou amenizar o seu estado emocional. E são essas as 3 dicas de Gislene Esquioto. Bom, galera, e com isso chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Até a próxima!